Nós estamos recebendo aqui com prazer, nos estúdios da Caturité, o senhor Quirino Cordeiro Júnior. Ele é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que é uma secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania. Muito boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui no programa Conexão Caturité. Os amigos todos que estão conosco nesse momento aqui de Campina Grande, uma satisfação estarmos aqui nesse momento. Obrigado pelo espaço. Para a gente dar essa largada na nossa conversa com os ouvintes, Quirino, dá uma ideia do leque de atribuições e da competência dessa estrutura nacional focada na questão das drogas. Hoje, no governo federal, nós trabalhamos no Ministério da Cidadania, na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Nós temos realizado ações em duas grandes frentes, uma delas na área de prevenção às drogas e a outra na área de tratamento e recuperação de pessoas com dependência química. Essas duas frentes de ação, elas acontecem de maneira articulada entre si e também se articulam com uma outra frente importante de ação no enfrentamento às drogas, que é a área de repressão e combate ao narcotráfico, que acontece com ações no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, são essas três grandes frentes de ação que nós temos trabalhado hoje no governo federal para o enfrentamento efetivo aos graves problemas das drogas que assolam o nosso país. Que diferencial ou quais diferenciais o senhor apontaria como demarcadores da política antidrogas e da política preventiva do atual governo? Arimateia, desde o ano de 2019, no início da atual gestão do presidente Bolsonaro, nós estamos trabalhando de acordo com a nova política nacional sobre drogas. Foi publicado por meio de um decreto do presidente da República, e essa nova política foi seguida a publicação da nova lei de drogas. Então, hoje no Brasil 2019, nós temos... é isso? 2019. Hoje no Brasil nós temos essas duas novas normativas que se alinham entre si e buscam dar novos norteamentos, novos direcionamentos para o enfrentamento não só que o governo federal realiza nessa seara, mas que toda a sociedade brasileira também acaba entrando para que a gente possa ter resultados diferentes do que vínhamos tendo. Na área de repressão às drogas, uma frente importante de trabalho, o governo federal tem tido ações mais duras, mais contundentes, sem nenhum tipo de leniência, condescendência em relação ao narcotráfico, para que a gente possa ter uma ideia, para que os amigos que estão nos acompanhando possam entender. Hoje no Brasil nós temos batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas ilícitas. Só em 2019 nós fechamos o ano com mais de 1.000 toneladas de drogas apreendidas. Nós temos trabalhado também nessa área de repressão com uma ação importante que tem acontecido por conta de um projeto de lei que nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional, que tem permitido com que nós consigamos retirar bens do narcotraficante ainda durante o curso do seu processo judicial. A gente tem conseguido fazer a alienação desses bens, pegar essas propriedades do narcotraficante, vender por meio de leilões, pegar esses recursos e aportar em políticas públicas de enfrentamento às drogas. E mais recentemente, Arimateia, a gente tem conseguido doar parte desses bens para entidades que trabalham na prevenção às drogas, na recuperação de dependentes químicos. Temos também conseguido retirar as lideranças das organizações criminosas de presídios comuns, colocá-las nos presídios de segurança máxima, para que a gente possa cortar a cabeça do comando dessas organizações e com isso enfraquecê-las. Temos também trabalhado em parceria com outros países. O Brasil, infelizmente, faz fronteira com os maiores produtores de drogas do mundo, produtores de cocaína, de maconha, e que se utiliza o território nacional para fazer o escoamento da produção. Então nós temos trabalhado em parceria com esses países. A semana que vem, por exemplo, eu estarei na Bolívia fazendo um trabalho naquele país para que a gente tente evitar, diminuir o afluxo de drogas para o nosso território. A gente tem apreendido muita droga no Brasil, numa ação muito dura da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, para diminuir a oferta dessas substâncias no Brasil, mas a gente também tem trabalhado para evitar que essas drogas entrem no nosso país. Na segunda frente, na área de prevenção, a gente criou aquele que é o chamado Sistema Nacional de Prevenção às Drogas. Fazemos ações de prevenção em várias frentes. Eu gostaria de citar aqui destacar uma que é muito importante, que é o nosso trabalho em parceria com o PROERD, Arimateia. O PROERD é um trabalho de prevenção às drogas nas escolas em todo o país, inclusive aqui no estado da Paraíba, por meio das polícias militares. E nós, o governo federal, temos trabalhado
em parceria com o Comando Nacional, o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares, inclusive o presidente do Conselho aqui do Estado da Paraíba, estive com ele recentemente em Brasília, para que a gente possa ter cada vez ações mais efetivas na prevenção às drogas nas escolas de todo o país. Nós temos outras tantas ações que buscam se articular, fazendo com que a gente tenha resultados melhores. E por fim, a última frente, que é a frente de tratamento e recuperação de dependentes químicos. A gente tem buscado criar uma rede ampla de cuidados, incluindo os vários serviços tanto de base comunitária, como, por exemplo, ambulatórios de saúde mental, mas também serviços que são extremamente importantes, Arimateia, que trabalham com pacientes que apresentam quadros mais graves, mais agudos, pessoas com dependência química, por exemplo, que se colocam em risco, colocam outras pessoas em risco por conta da gravidade do seu quadro clínico e que precisam de um tratamento de base hospitalar. Um dos grandes diferenciais que a gente tem tido hoje na nova política nacional sobre drogas é a organização dessa rede composta por vários serviços para que o paciente possa receber o tratamento de acordo com a sua real necessidade. E hoje estamos aqui em Campina Grande visitando a clínica psiquiátrica Dr. Maia, que é um importante serviço que atende não só Campina Grande, mas uma região bastante extensa, composta por vários municípios aqui do estado, e que oferta cuidado justamente nessa perspectiva de pessoas que apresentam quadros clínicos graves, que perderam capacidade de tomar decisões autônomas por conta do quadro de dependência química. Essas pessoas estão em risco, estão colocando outras pessoas em risco e precisam de um tratamento especializado em regime protegido. Infelizmente, políticas públicas anteriores, Arimateia, vinham deixando de lado esses serviços que são extremamente importantes para o cuidado na área da dependência química, mas da saúde mental como um todo. A gente tem pessoas que apresentam quadros graves, como quadros psicóticos, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, que claro que fazem seu tratamento de base comunitária, frequentam ambulatórios de saúde mental, serviços como centro de atenção psicossocial. Entretanto, quando apresentam quadros clínicos mais graves, precisam de um tratamento de base hospitalar. Então, nós temos em todo o país, de acordo com essa nova política nacional sobre drogas, fortalecendo todos esses serviços, e em especial os serviços de internação, porque esses serviços vinham sendo deixados de lado, vinham sendo sucateados no país. Hoje a gente tem trabalhado para recuperar esses serviços, para que as pessoas, para que a população possa receber o tratamento em base hospitalar sempre que necessário. A gente não pode desassistir os nossos pacientes. Até porque, nesse caso, por exemplo, pontual da dependência química, que o senhor citou há pouco, em graus variados acaba afetando toda a família, né? A família acaba desaguando na família essa dependência, né? Sem dúvida, a dependência química é um transtorno mental crônico e que afeta não só a pessoa que apresenta o quadro clínico, mas afeta também a sua família e afeta, Arimateia, todo o conjunto social. Quando a gente pensa dependência química, a gente pensa em questões da área de saúde, né? Hoje estamos aqui em Campina Grande visitando a clínica psiquiátrica Dr. Maia, né? Importante serviço de saúde. Entretanto, as pessoas com dependência química acabam causando outros problemas para o conjunto social, não só na área de saúde, mas a gente tem, por exemplo, problemas na área de educação. A gente sabe que pessoas que fazem uso de drogas, infelizmente, acabam apresentando um quadro maior de evasão escolar, não conseguem terminar os seus estudos, não conseguem se formar e, por conta disso, vão ter problemas por toda a sua vida. A gente sabe que pessoas usuárias de drogas têm uma chance maior de se envolverem em acidentes automobilísticos, né? Usuários de drogas lícitas e ilícitas, causando prejuízo também para o conjunto social. Infelizmente, no Brasil, a gente vinha tendo um aumento importante de afastamentos do trabalho por conta de dependência química, ou seja, o que impacta também todo o conjunto da nossa sociedade. A gente tem problemas na área de segurança pública. Sabemos que parte considerável dos problemas relacionados à segurança pública tem relação com a dependência química. Só para a gente passar um número aqui e mostrar que, na verdade, essas ações mais duras, mais contundentes de enfrentamento às drogas no Brasil já têm tido os primeiros resultados positivos. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, Arimateia, no ano de 2017, o Brasil fechou com mais de 67 mil homicídios, assassinatos. Um número escandaloso.
Com as mudanças na política pública de drogas que a gente tem realizado, e sabemos que parte considerável desses homicídios está relacionada ao cenário das drogas, e com as mudanças que nós temos realizado na política nacional sobre drogas, ações mais duras contra o narcotráfico, ações mais efetivas na área de prevenção às drogas e no tratamento dos dependentes químicos, no ano de 2019 nós reduzimos esse número em mais de 20% no Brasil, reduzimos homicídios no Brasil em mais de 20%. Ano passado reduzimos mais 10% as taxas de homicídio no Brasil, mostrando que, na verdade, ações mais duras, mais efetivas no enfrentamento às drogas são importantes, diferente do que alguns grupos têm advogado por aí, que na verdade a gente precisa legalizar drogas hoje ilícitas no país. Não, o que a gente precisa é de ações mais duras, mais firmes no enfrentamento ao narcotráfico, ações mais apropriadas para o cuidado do dependente químico, que é o que a gente tem buscado fazer no governo federal. Secretário Quirino, esse desafio descomunal que a secretaria que o senhor comanda enfrenta ou coordena o enfrentamento, pelo menos, está calcado orçamentariamente? Sim, nós tivemos um aumento importante do nosso orçamento, para que os amigos possam entender, que estão nos acompanhando aqui. Até o ano passado, o nosso orçamento era de 66 milhões de reais. Para esse ano agora, nós temos um orçamento ordinário na ordem de 250 milhões de reais. E quando nós juntamos isso, as emendas parlamentares, que são recursos suplementares que chegam para as pastas, nós temos mais 70 milhões de reais. Ou seja, mostrando que, na realidade, hoje, a atual gestão do governo federal, a gestão do presidente Bolsonaro, nós temos um compromisso bastante firme, bastante claro no enfrentamento às drogas e a todas as suas consequências danosas. Novamente, não só para os seus usuários, mas para as suas famílias e, na verdade, para todo o conjunto social. Quando a gente fala de drogas, a gente não pode pensar só no usuário, a gente precisa pensar nas repercussões negativas que, infelizmente, essa pessoa acaba não recebendo o tratamento apropriado, causando para toda a sociedade. Nessa, digamos, arena aí da prevenção, que importância tem sido dado ao esporte, no resgate de muitas pessoas? Nós temos uma parceria, né? Nós temos várias ações relacionadas ao esporte, nós temos uma parceria com a CBF, realizamos ações de prevenção às drogas em eventos esportivos, coordenados pela Confederação Brasileira de Futebol. Nós temos um programa muito importante, Arimatea, chamado Profesp, que é o programa Forças no Esporte. Esse programa é uma parceria do nosso Ministério, o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Defesa. Por meio desse programa, crianças carentes que apresentam situação de vulnerabilidade social, que estão mais propensas a entrar em contato com o mundo das drogas, essas crianças fazem o seu contraturno escolar, ou seja, se elas estudam de manhã, na parte da tarde, elas fazem atividades em unidades das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. E nesse contexto, então, as crianças ficam afastadas do acesso às drogas, afastadas da ação do narcotraficante, que muitas vezes buscam cooptar essas crianças para o mundo do tráfico, e todas essas atividades são baseadas na prática esportiva. A prática esportiva é muito importante, porque além de manter momentaneamente a criança afastada das drogas, a prática esportiva incute na criança os princípios, valores que são muito importantes para o seu desenvolvimento. Eu estou conversando aqui no Conexão Caturité com o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Há pouco o senhor mencionava esse trabalho de articulação com outros países para esse enfrentamento. E como é que está o trabalho de articulação e de parceria com personagens, digamos assim, importantes, que são estados e municípios? Nós temos realizado ações, Arimatea, em parceria com os nossos iguais nas gestões estaduais e municipais, ou seja, os gestores responsáveis pelas políticas públicas sobre drogas em estados e municípios. Nós inovamos na política pública sobre drogas. Recentemente nós criamos nessa política pública uma instância que reúne gestores estaduais de polícia sobre drogas. Então os estados são representados nessa instância, e o gestor público federal, que é Comitê Intergestores Bipartite, ou seja, reunindo gestores estaduais
e o gestor federal. E nessa instância da política sobre drogas, nessa inovação que nós estamos realizando, nós podemos discutir as melhores ações, a gente consegue customizar as ações, ou seja, a gente consegue identificar problemas mais específicos de cada região do país e ter ações que possam ir de encontro às reais necessidades dessas regiões. Nós também temos realizado trabalho em parceria com os municípios. Recentemente nós firmamos um acordo de cooperação técnica, Arimateia, com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e temos com isso buscado levar as nossas ações de um jeito mais robusto para os municípios, para que os municípios possam receber essas ações do governo federal e, obviamente, fazer com que elas cheguem aos seus munícipes. E, por fim, nós temos buscado, além dessas ações mais genéricas, mais gerais, nós temos buscado ter ações mais específicas. Então, temos firmado acordos de cooperação técnica também com estados, com municípios, e isso é importante porque a gente consegue com isso, além de identificar problemas mais específicos dessas regiões, nós conseguimos estabelecer planos de trabalho mais concretos, cronogramas para realização de ações. Então, nós temos uma preocupação muito grande, Arimateia, no governo federal, em trabalharmos próximos a estados e municípios, porque, de acordo com o que fala o nosso presidente Bolsonaro, a nossa ideia na condição das políticas públicas sempre é menos Brasília, mais Brasil, para que a gente possa avançar cada vez mais. Secretário, o que é que merece prioridade ou acompanhamento no tema que diz respeito à Secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas, em termos de tramitação no Congresso Nacional? Que tem por lá que chama atenção ou requer prioridade? No Congresso Nacional hoje, Arimateia, nós temos duas grandes ações na área da política de drogas que nós estamos acompanhando. Uma delas trata da área de prevenção às drogas, mais focadas na prevenção às drogas lícitas, mais especificamente sobre o uso do álcool. Hoje há um projeto de lei no Congresso Nacional, mais especificamente tramitando agora no Senado, que tem como relator o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, que busca ter uma regulamentação mais dura em relação à propaganda do álcool. Nós sabemos que, infelizmente, nós temos muitos problemas relacionados ao uso do álcool no país, isso porque o álcool é uma droga lícita de fácil acesso. Isso tem, infelizmente, favorecido com que as pessoas acabem fazendo uso da substância, mais gente com quase dependência química, mais gente abusando dessa droga, o que acaba causando uma série de problemas para a nossa sociedade. E tem vários estudos científicos, Arimateia, mostrando que uma das ações mais efetivas na prevenção ao uso de drogas lícitas como um todo, como por exemplo o álcool, ações de regulamentação, dificultando a propaganda. Então, esse é um projeto de lei que a gente está acompanhando, dando suporte para que ele siga em frente e seja aprovado. Um outro projeto de lei que nós estamos acompanhando no Congresso Nacional e que hoje está tramitando mais especificamente na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei 399, um projeto de 2015, que busca na sua versão atual, no substitutivo que está em curso hoje na Câmara dos Deputados, criar o marco regulatório da maconha no Brasil, ou seja, que busca legalizar essa droga em nosso país. Esse projeto de lei ele foi apresentado inicialmente, Arimateia, no ano de 2015, e naquela ocasião ele tinha como objetivo basicamente regulamentar o acesso de pessoas a medicamentos derivados de cannabis. O que acabou acontecendo é que ao longo desses anos esse mercado foi regulamentado, inclusive com o trabalho da atual gestão do governo federal. No ano de 2019 nós trabalhamos no final do ano junto à Anvisa, conseguimos publicar uma resolução no início de 2020 também, e hoje no Brasil, a partir dessas duas resoluções publicadas pela Anvisa, que nós trabalhamos junto com essa agência no país, que regulamenta, o acesso das pessoas a medicamentos no país, nós conseguimos, por exemplo, fazer a liberação de importação, por exemplo, de medicamentos derivados de cannabis, registro desses medicamentos no Brasil, a possibilidade de que médicos possam prescrever esses remédios, de que pacientes possam acessar esses medicamentos. Nós conseguimos fazer também que houvesse a liberação da produção desses medicamentos derivados de cannabis no Brasil. A partir da publicação dessas resoluções, Arimateia, nós temos no país hoje, inclusive, indústrias já fabricando medicamentos derivados de cannabis no país. Então, esse projeto de lei de 2015, acontecendo é que um grupo de deputados, infelizmente, se valeu desse projeto de lei,
apresentou um substitutivo para que os amigos que estão nos acompanhando possam entender. Basicamente, acabaram mudando um projeto pelo outro, tiraram o projeto original, colocaram um novo texto, e esse novo texto que é o problema. Esse novo texto cria, então, um marco regulatório da maconha no Brasil e libera, por exemplo, em nosso país, o plantio em larga escala de maconha. Inclusive, houve uma apresentação de uma emenda a esse texto, a esse substitutivo, que coloca a possibilidade, inclusive, de que o poder público possa custear, possa financiar plantação de maconha no Brasil, o que é um grande descalabro. Uma outra questão importante é que esse projeto de lei coloca também a possibilidade da fabricação de produtos derivados de maconha para outras finalidades, como, por exemplo, para fins industriais, cosméticos, para criação de produtos para limpeza, inclusive produtos alimentícios. Ou seja, se esse projeto de lei for aprovado, a gente poderá encontrar nas supermercados, as prateleiras dos mercados do Brasil, produtos derivados de maconha para fins alimentícios. Ou seja, é um grande descalabro, um projeto de lei que hoje está no nosso radar. O governo federal tem se mobilizado para evitar que esse projeto de lei seja aprovado. Inclusive, nós temos trabalhado com outras forças da sociedade para evitar que esse projeto de lei siga adiante. Vários países, Arimatea, é importante falar aqui com os amigos que estão nos acompanhando no seu programa, vários países que seguiram a trilha da legalização das drogas, mais especificamente na maconha, que tem acontecido em alguns países, inclusive vizinhos nossos aqui como o Uruguai. Infelizmente, esse país tem enfrentado aumento do uso, aumento da dependência química, aumento do narcotráfico. Uma das coisas que grupos que advogam pela legalização da maconha falam que se a gente liberar a droga, o que vai acabar acontecendo é uma quase eliminação do narcotráfico. Não é verdade. Vários lugares que legalizaram a maconha têm enfrentado aumento do narcotráfico, porque aumenta o consumo e continua sendo muito mais fácil adquirir a droga no mercado paralelo, no mercado negro. Muito mais barato, porque não incide imposto, ninguém quer saber se você é menor de idade, se tem problema com a polícia, se tem problema de saúde. Então, muito mais fácil de qualquer um adquirir a droga lá. Então, aumenta o narcotráfico, aumenta a violência, né? Se a gente pegar o Uruguai, por exemplo, país vizinho nosso, que legalizou a maconha, só no primeiro semestre de 2018, Arimatea, o Uruguai teve um aumento de 66% das taxas de homicídio. Nós falamos aqui, o Brasil, com políticas mais duras de enfrentamento às drogas, nós temos reduzido as taxas de assassinato em nosso país, ao passo que no Uruguai, com políticas mais lenientes em relação às drogas, tem tido um aumento das taxas de homicídio e outros crimes também. Uma outra questão que acontece é o aumento de encarceramento. Muitos grupos costumam dizer que não, a gente precisa legalizar a maconha porque a gente vai conseguir desencarcerar pessoas, reduzir a massa carcerária no Brasil, o que não é verdade. Tem um estudo importante, inclusive o Brasil, publicado em 2016 pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Esse trabalho mostrou que a maioria dos países que são mais condescendentes em relação ao controle das drogas, como por exemplo a maconha, tem enfrentado aumento da população carcerária. Outros problemas também têm acontecido, como por exemplo Portugal, um país que diminuiu o controle sobre a maconha, tem tido um aumento importante do número de pessoas com transtornos mentais graves, como esquizofrenia, quadros psicóticos, internados em hospitais psiquiátricos por conta de surtos causados pelo uso da maconha. A literatura médica hoje, Arimatea, é muito clara e muito rica, mostrando a maconha como uma droga que causa problemas mentais graves, como por exemplo a esquizofrenia. E o complicador é ainda adicional. Que é ainda maior, né? As drogas sintéticas, os canabinoides sintéticos, têm uma ação muito mais potente, causa muito mais dano. Então, tudo isso para a gente entender que os problemas relacionados à legalização das drogas são muito grandes. Só para a gente falar mais 2 pontos que eu acho que é importante. Pois não. Um deles, também grupos que advogam pela legalização das drogas, falam, olha, a gente precisa legalizar a maconha porque a gente vai conseguir com isso obter muito mais recursos por meio da cobrança de impostos. A taxa tributária vai ser, a gente vai conseguir muito mais recurso para o Estado, a gente vai conseguir cobrar muito mais tributos. Isso é verdade, porque você cria um novo mercado, de conta dos problemas advindos disso vai ser muito maior. Se a gente pegar hoje já no SUS, o que o Sistema Único de Saúde público no Brasil gasta, por exemplo, com álcool, que é uma droga legalizada e que cobra imposto, né, na sua venda, é 4 vezes maior do que os impostos que são obtidos. E por finalizar, um outro problema. Do gasto direto,
o setor de trauma é todos os gastos indiretos. Os hospitais de trauma de acidentes é uma fábula. E só para finalizar, que eu ia falar justamente sobre a questão do acidente, nessa perspectiva da legalização da maconha, Arimaté, que é um dado muito, muito duro, assim, que tem se abatido sobre os Estados Unidos. Vários estados têm legalizado a maconha nos Estados Unidos, que tem se abatido sobre o Canadá também, que legalizou a maconha recentemente. É o aumento dos acidentes automobilísticos, justamente na linha que você está falando. Aumento de acidentes automobilísticos, aumento de mortes, e o que a gente não precisa disso no nosso país, ou seja, a gente já tem problemas demais para aumentarmos essas dificuldades para a nossa sociedade. Então, o que nós temos hoje acompanhado lá no Congresso Nacional é esse projeto de lei 399, e nós temos trabalhado de maneira bastante dura, bastante firme para evitar a sua aprovação. O que tem dado resultado, e a gente já tem esses resultados no Brasil, é que políticas públicas mais duras, mais contundentes no enfrentamento às drogas e as suas consequências danosas para a nossa sociedade são mais efetivos do que políticas mais lenientes. Só a título de ilustração para o senhor, contam-se nos dedos das mãos em tempos normais aqui em Campina Grande os finais de semana quando não existem menos de 100 atendimentos. Contam-se nas mãos os finais de semana com menos de 100 atendimentos decorrentes de acidentes automobilísticos, e segundo a estatística de 2021 do Hospital de Trauma, em mais de 80% a decorrência é consumo indevido de álcool, por exemplo. O problema do álcool, essa é uma outra questão que nós costumamos utilizar, né, na linha de argumentação contra a legalização de drogas hoje ilícitas no Brasil. O álcool, por exemplo, causa uma série de problemas para a nossa sociedade, problemas de acidentes automobilísticos, violência doméstica, enfim, uma série de problemas que se abatem sobre a nossa sociedade, e esses problemas são maiores do que com outras drogas, com as drogas ilícitas, e muita gente costuma falar, né? Caramba, mas a gente tem muito mais problema com álcool do que com a maconha. É verdade, porque o álcool é uma droga legalizada. A partir do momento que você legalizar a maconha, você vai ter muito mais problema com a maconha, porque sempre que você legaliza uma droga, aumenta ponto de venda, aumenta a oferta, aumenta o consumo, e como nós já vimos, aumenta as várias consequências danosas relacionadas a isso. Secretário, eu quero agradecer a sua participação aqui. Antes de sua despedida, registrar a presença aqui conosco, aqui na Rádio Caturité, do doutor Cláudio Lopes, que é diretor do Hospital Dr. Severino Lopes, de Natal, do Rio Grande do Norte, presidente do Departamento de Psiquiatria da Federação Brasileira de Hospitais, o Antônio Maia, diretor da Clínica Dr. Maia, e também o Ricardo Maia, diretor igualmente da Clínica Dr. Maia, e só recordando aqui para os ouvintes, ex-vereador aqui de Campina Grande. Doutor Quirino, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Rádio Caturité. Arimaté, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que você nos concedeu para discutir esses assuntos importantes, colocar para a população aqui de Campina Grande as ações que o governo federal tem realizado no enfrentamento às drogas no país. Fiz questão de estar hoje aqui em Campina Grande. Primeira visita a Campina, não? Primeira vez que vim aqui. Tá gostando? Estou adorando. Mas me falaram que se eu estou gostando agora, eu vou gostar muito mais se eu vier lá pro meio do ano. Parece que é isso aqui, né? Parece que tem um momento do ano aqui que é especial. Mas enfim, eu fiz questão de vir aqui a Campina Grande para visitar a clínica psiquiátrica Dr. Maia, que é um serviço de grande relevância aqui, novamente, não só para o município de Campina Grande, mas de toda a região. Nós temos, como eu já disse anteriormente, nessa nova política nacional sobre drogas, ampliado, na verdade, os serviços que atendem as pessoas com dependência química em nosso país. Nós precisamos entender que o problema das drogas é um problema grave que afeta as pessoas, que causa uma série de dificuldades para suas vidas, para a vida das suas famílias e para toda a sociedade. Então, nós precisamos fortalecer cada vez mais os serviços que ofertam cuidado de qualidade, como por exemplo acontece aqui na clínica Dr. Maia. Então, a ideia do governo federal, do Ministério da Cidadania, é percorrer o país e justamente identificando os serviços importantes, ofertando parcerias para que esses serviços possam cada vez se fortalecer mais e, obviamente, ofertar cada vez com cuidado de maior qualidade para as pessoas. Nós precisamos entender a dependência química como um grave problema que, novamente, que não afeta só o usuário, mas que afeta toda a sua família, todo o conjunto social. E estarmos hoje aqui em Campina Grande, né, na clínica psiquiátrica
Dr. Maia, para a gente é muito importante, é um serviço que é tradicional aqui na região e que precisa ser cada vez mais apoiado. E assim o governo federal tem trabalhado, como já disse anteriormente, com o slogan que nós temos lá em Brasília, que é de menos Brasília, mais Brasil. Então, a ideia de nós estarmos aqui presentes em estados e municípios, estive esses 2 últimos dias em João Pessoa, agora aqui em Campina Grande, e a ideia é que a gente possa justamente ajudar a fomentar cada vez mais esses serviços de grande relevância para a sociedade brasileira.